Graça e paz, meu querido novo convertido. Hoje eu queria falar com você a respeito de um assunto muito legal, que é o exemplo que você deve seguir e o exemplo que você não deve seguir. Já é muito comum quando as pessoas entram na igreja, elas veem várias pessoas como exemplo, mas nem todo mundo que está na igreja é um exemplo a ser seguido, e a palavra de Deus vai te orientar o que você deve fazer, quem você deve seguir. Ou seja, você não vai seguir um exemplo de uma pessoa por tempo de cristianismo ou tempo de igreja, tá joia? Esse não é o crivo que Deus dá. Você não deve seguir uma pessoa pelo conhecimento que essa pessoa tem. Você sempre deve analisar os frutos, porque às vezes tem uma pessoa que está 1 ano na igreja e que dá frutos muito mais belos e produtivos do que uma pessoa que está 10 anos na igreja, ou 20 ou 30. Tá joia? Então, tempo de igreja e conhecimento não é o crivo para você seguir o modelo. O crivo para você seguir o modelo são os frutos, tá joia? Então, você deve seguir o fruto de quem está 20, 30 anos na igreja, como 10, como 1, se o fruto for bom. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3, do versículo 17 ao 20. Ele fala assim: Irmãos, sede meus imitadores, e vede os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam como inimigos da cruz de Cristo, dos quais eu repetidas vezes vos dizia, e ainda com lágrimas tenho dito, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o estômago, e a glória deles está em sua vergonha, naqueles que se ocupam das coisas desta terra. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, você entrou numa igreja, não segue o exemplo de alguém pela vestimenta, pelo jeito de falar, pela espiritualidade, pelo tempo, pelo conhecimento. Você sempre deve analisar a forma como Jesus disse, pelo exemplo, pelos frutos, né? E Paulo ele fala assim, olha, imitem a mim. Então presta atenção como Paulo falava, ele fala, imita aqueles que têm visto o exemplo em nós, e não imita qualquer pessoa. Então quando você entra numa igreja, é muito comum você ver referências por cargo, nossa, aquele ali é o diácono, aquele ali é o apóstolo, aquele ali é o bispo, né? Mas pode ter o cargo que for. Jesus falou assim, olha, você vai conhecer as pessoas pelos seus frutos. Então, não pegue como referência um crente infrutífero. Não pegue como referência alguém que não tenha paixão por Jesus, alguém que não esteja se envolvendo na obra de Deus, não pega pessoas que deem fruto, pessoas que são apaixonadas por Jesus, pessoas que buscam a Deus, que buscam intimidade com Deus, porque essa é a maneira que você vai mais crescer, tá joia? Tem muitas pessoas dentro da igreja, e Paulo ele fala com lágrimas nos olhos, por favor, presta atenção, tem gente que só está buscando a glória desta terra, tem gente que só está buscando conforto, tem gente que só está buscando ter as coisas, e meus queridos, isso não é errado, assim como fazer exercício não é errado, tal, mas ele fala assim, olha, você presta atenção no que você tem buscado. Por quê? Porque se você focar nas coisas desta terra, você não vai focar nas coisas do céu. Queridos, não existem duas prioridades. Prioridade quer dizer que é a prioridade, que é uma coisa só. Então, ponha o teu coração diante de Deus, se abra com Ele e fala, Deus, o que tem sido a minha prioridade? A minha prioridade tem sido o teu reino? Ou o teu reino tem sido a segunda prioridade? As coisas que eu quero tem sido a primeira prioridade. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, estão caminhando para o inferno, e Deus conta com seus filhos para livrá-las,
Mas, pastor, ninguém chega em mim para falar. Então, a palavra fala assim, olha, vocês têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nas suas redes sociais, você tem que mostrar amor, você tem que mostrar Jesus, você tem que chamar atenção pelos frutos, você tem que fazer coisas boas. Sim, você tem que fazer coisas boas, mas principalmente proclamar a fé, porque a fé vai salvar as pessoas, amém? Então você precisa ser sal e luz e atender as pessoas, atender o necessitado, atender os irmãos, e você precisa fortalecer um ao outro, você precisa se fortalecer, busca intimidade com Deus e não tome como referência pessoas que estão com os olhos no umbigo, olhando somente para si. Essa é a dica que Paulo dá em Filipenses. Que Deus te abençoe.